A paz do Senhor. Vim mais uma vez aqui deixar uma palavra para a nossa meditação. Mas antes disso, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, coloquem no seu status. E quem está chegando agora, se inscreva no canal. Você estará evangelizando, ajudando o canal a crescer. E assim, mais vidas serão alcançadas com a palavra do Senhor. Meus amados e amadas irmãs, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Vem falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco. Faz como bem te apraz, Senhor. Em nome de Jesus, toca os corações. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados e amadas irmãs, hoje nós iremos meditar no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, que fala sobre a parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar suas contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido até sua presença um que lhe devia muito, devia 10.000 talentos, e ele não tinha condições de pagar. Porém, ele suplicou ao Senhor que tudo ele ia pagar se ele desse uma outra oportunidade, porque o rei queria lançá-lo na prisão juntamente com sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas ele suplicou: Senhor, me dá uma oportunidade que eu tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo teve compaixão e perdoou e deixou ir livre, pois sabia que ele não tinha como pagar aquela dívida, pois era um valor muito alto. Mesmo que ele passasse toda a vida, ele não conseguiria pagar. Entretanto, saindo aquele servo da presença do rei, ele encontrou o seu conservo que também lhe devia, só que lhe devia bem menos, lhe devia 100 denários. E ele o sufocou e esbravejou, dizendo: paga tudo que me deves. E aquele conservo suplicou: me dá outra oportunidade, ser paciente comigo, que tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvir, não quis acordo, ele não quis saber. Foi então mandou lançá-lo na prisão até que toda a sua dívida fosse paga. Quando os outros conservos viram aquela situação, foram dizer ao rei. Então o rei, chamando aquele servo que tinha sido perdoado, disse: servo perverso, perdoei toda a tua dívida que você não tinha condições de me pagar nunca, mas tu não perdoaste o teu conservo. Tu devias ter perdoado também. E sentindo-se insultado, o rei com aquela situação, mandou-lhe lançá-lo, aquele servo impiedoso, na prisão, até que pagasse toda a dívida. Assim também será o nosso Pai Celestial, se nós, a cada um, não perdoarmos de todo o nosso coração. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala que aquele homem tinha uma dívida muito grande. Ele não podia pagar, mesmo que ele passasse toda a sua vida trabalhando. Ele não podia pagar, porque o valor era de uma maneira tão grande que ele necessitaria mais de 100 anos, em torno de 160.000 anos, para poder pagar aquela dívida. E o rei teve misericórdia com ele e o perdoou e deixou ir. Mas ele não fez da mesma maneira com o seu conservo. Ele exigiu que ele pagasse. Da mesma maneira somos nós. O Senhor quer falar conosco através dessa palavra, porque o Senhor perdoou-nos de toda a nossa dívida, que nós não teríamos condições de pagar. Nós não teríamos, por mais que a gente fizesse, não existe nada que nós possamos fazer, mesmo que
nós tentássemos de todo o nosso coração, nada que nós façamos, seríamos capazes de ser merecedores do perdão do Senhor. E mesmo assim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Senhor de nossas vidas, Ele nos perdoou, Ele nos deu a oportunidade de todo aquele que se arrepender das suas falhas, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Senhor diz na sua palavra que nós devemos perdoar, não devemos agir como aquele servo, que ele não conseguia pagar, mas pediu perdão. Mas da mesma maneira ele não agiu com seu conservo, ele não perdoou. A palavra do Senhor nos fala no Pai Nosso, como todos nós conhecemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra do Senhor diz claramente: se nós queremos ser perdoados pelo Senhor, nós devemos também perdoar. Aí você pode dizer: não, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo, e o que nós fizemos, e o que nós fazemos com o Senhor, que nosso Senhor fez tudo para nós, e nós simplesmente resolvemos errar, resolvemos falhar, resolvemos viver para nossas próprias vontades, resolvemos pecar para com Ele, entristecer o seu espírito, sair da sua presença, viver como bem nos apraz. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas quando eu falo de mim mesma, eu quero que o Senhor tenha misericórdia. Tente me entender, entenda minha situação, entenda meu comportamento, entenda minha atitude. Mas quando é o meu irmão, meu próximo, o meu familiar, meu amigo, esse não, esse tem que ser julgado, esse tem que ser, não é digno do meu perdão. Como é que você pode querer o perdão do Senhor, do grande eu sou, dos santos dos santos, e não querer perdoar? Ele diz que é impossível perdoar a você se você também não perdoar. O perdão, ele é uma coisa que nós devemos fazer mesmo sem vontade. Não é necessário nós perdoarmos porque a outra pessoa merece. Não é necessário perdoar porque a outra pessoa está lhe pedindo perdão. Você tem que tirar o rancor do seu coração. Você tem que fazer como o Senhor, que Ele te perdoou antes de você nascer. Ele já sabia que você ia falhar. Ele já sabia que você não ia ter condições de pagar a sua dívida, mas mesmo assim lá na cruz, mesmo assim Ele morreu por mim, por você. Ele não olhou o tamanho do nosso pecado, Ele não olhou o tamanho das nossas falhas. Ele morreu por todos nós, Ele morreu por mim, por você, por todos aqueles que estão perdidos, por todos aqueles que a sociedade diz que não tem mais jeito, mas Ele diz que tem jeito sim, se tão somente nós não formos orgulhosos, se tão somente nós quebrantarmos o nosso coração e nos arrepender. O Senhor terá misericórdia de ti, se você tiver misericórdia do outro. Mas você pode dizer: quantas e quantas vezes eu já perdoei e esta pessoa agiu da mesma maneira. Muito bem, eu entendo a sua situação. Você já perdoou muito, você já foi muito ferido ou ferida, magoado. Mas quantas vezes você já feriu o Senhor? Quantas vezes você disse que ia mudar, que você não ia mais fazer aquilo? Quantas vezes você disse que ia se aproximar mais do Senhor e fazer a vontade do Senhor? E o que prevaleceu foi a sua vontade, foi o seu querer. É muito fácil para nós julgarmos o outro, não é mesmo? Mas o Senhor manda que nós julguemos a nós mesmos. Nós tiremos a trave que está no nosso olho, em vez de olhar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Quando a gente reconhecemos que somos tão falhos, tão imperfeitos para com o nosso Deus,
e para com o outro, nós passamos também a perdoar o outro, a entender o outro. E não é questão de quem tem razão, é quem tem amor, é quem foi perdoado, é quem teve seus pecados perdoados, é quem não merecia nada e o nosso Deus fez tudo, deu sua própria vida por mim, por você. Então, libere o perdão, dê uma nova chance, tenha vida com Deus. Ele não poupou esforços para te perdoar, então não poupe esforços para perdoar. Não seja orgulhoso, não seja rancoroso, pois até isso acaba conosco, pois há toda raiz de amargura, toda dor, ela não vai destruir o outro, ela nos destrói, ela acaba com nós mesmos. O perdão que você libera vai fazer bem, com certeza, mais a você do que o outro. Então libere perdão, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor força, peça ao Senhor para tirar o orgulho de lado e perdoe mesmo que a pessoa não peça perdão, mesmo que você esteja certo, mesmo que para você não faça sentido, mas o Senhor não quis saber disso quando te amou, quando te perdoou, quando morreu naquela cruz por mim, por você. Meus amados e amadas irmãs, viva a plenitude de Deus quando você resolver olhar para Cristo, olhar para o que Ele fez por você, olhar que você não era digno, não vai ser digno, que você não pode, que você não é. Quem é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e mesmo assim Ele te perdoou e morreu na cruz para te salvar. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus amados e amadas irmãs, fiquem com esta palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ah, Pai amado, nos ajuda a perdoar o outro. Senhor, é tão difícil. O Senhor sabe o quanto é difícil. Mas o Senhor nos perdoou. O Senhor não mediu esforços lá naquela cruz para verter todo o seu sangue, entregar sua vida por nós. Então nos ajuda, Pai, a perdoar aquele que nos ofendeu, para que nós possamos também, Senhor, ser perdoados. Nos ajuda, tira todo o orgulho, tira toda a mágoa, tira toda a raiz de amargura. Ah, Pai, que muitas vezes consome a nossa alma, porque dói demais, Senhor, as feridas que muitas vezes nos assola na vida. Pai, em nome de Jesus, mas, Senhor, tudo venceu. Nos ajuda a vencer também, em nome de Jesus. E que cada pessoa consiga liberar o seu perdão. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados e amadas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.